Irmãos, quero falar um pouquinho a respeito dessa passagem. Conta a história de um homem que não se sabe o seu nome, pois fora escrito em uma agenda e não fora deixada nome. Mas diz o testemunho que esse jovem, ele procurava uma intervenção sobrenatural de Deus para resolver os seus problemas, para resolver o cotidiano da sua vida. E diz então a história que ele entra em um templo hindu na Índia. E ali ele espera receber algum favor de algum deus a quem aquele templo era dedicado. Enquanto ele estava lá esperando para que alguma coisa acontecesse, diz a história que ele ouviu uma voz audível que disse aos seus ouvidos: "Você veio ao lugar errado." E ele então para por um momento e ouve essa voz, e ele percebe então que esta voz era verdadeiramente a voz de Deus, que com ele falava. Então ele saiu daquele lugar e foi embora. A voz falava sobre um encontro. Imediatamente aquele jovem saiu daquele templo, e alguns dias mais tarde ele estava junto a uma igreja que cercava a sua região. Para encurtar o testemunho, que ele é um pouquinho grande, diz aquela história escrita naquele papel de que aquele jovem dedicou toda a sua vida a Deus e ele levou muitas almas a Cristo. Levou muitas pessoas ao arrependimento. A história não deixou o nome desse jovem, mas a verdade é que ele ansiava, ele tinha um anseio por ter um encontro. E como a tradução da palavra religião no latim significa religar, por isso que há uma confusão hoje quando alguns dizem, a minha religião é tal, né? Religião é algo que liga Deus ao homem. E ele, na sua ansiedade de ter esse encontro com Deus, ele então foi a um lugar, e neste lugar o próprio Deus falou audivelmente que ele estava buscando a Deus, mas que ele estava no lugar errado. E ele, ouvindo esta voz, ele conheceu Jesus e foi um grande ganhador de alma. João capítulo 4, onde nós lemos, vai mostrar também a história desta mulher samaritana. Uma mulher que nos seus traços de vida ela tem algo a nos ensinar. Ela não era uma mulher ignorante que não sabia o que perguntava. Eu não sei se você acompanhou, mas é obviamente que a conversa pode ter sido muito bem diferente, né? Mas ela foi muito bem ilustrada pelos atores, que todas as vezes que Jesus indagava ela ou lhe respondia algo que ela havia indagado, ela pensa e depois ela responde, ou depois ela pergunta. Eu queria usar essa interpretação para trazer a memória e ajudar no entendimento da mensagem, de que essa mulher, ela talvez não era uma mulher sem conhecimento, porque ela fez perguntas que poucas outras pessoas ousou ir perguntar para Cristo. Essa mulher, ela, dentro do seu coração, ela ansiava por alguma coisa. É sempre bom a gente analisar o contexto, para que nós possamos ter uma resposta do texto. O contexto vai dizer que essa mulher era uma mulher totalmente solitária. Era uma mulher que ela aparentemente não tinha amigos, aparentemente não tinha amigas, ela não tinha um esposo,
Não sei se ela tinha filho ou não, a Bíblia não fala, mas vamos usar a conjectura de que ela também não teria filho. Era uma mulher totalmente só. E a Bíblia diz no versículo 4, aonde nós lemos, se eu não me engano é no versículo 4, deixa eu ver aqui. Versículo 4, do capítulo 4. O texto vai dizer: e era necessário que Jesus passasse por Samaria. Era necessário que Jesus tivesse um encontro com essa mulher. Essa mulher, ela não sabia, mas aquela manhã que ela levantou e ela projetou os seus afazeres da sua casa e deixou para buscar água, justamente no horário em que todos os outros não buscavam. Porque as mulheres, elas buscavam água logo pela manhã. Era dificilmente você via pessoas buscando água nessa faixa etária de horário, vamos para o nosso entendimento, né? No horário do almoço. Porque a Bíblia diz que os discípulos foram buscar comida na cidade. E Jesus ficou ali, esperando o encontro com aquela mulher. Aquela mulher não sabia, mas aquele dia era o dia que a vida dela mudaria radicalmente. As indagações que ela tinha em seu coração, naquele dia, seriam respondidas. As dúvidas que ela tinha concernente a respeito do Messias, seria revelada a ela naquela tarde. E ela então foi àquele lugar. E quando ela chega naquele lugar, aí começa então a leitura do texto, onde nós lemos que Jesus indaga ela. Jesus pede água e depois de pedir água, Jesus então, ele dá o início da conversa, e o diálogo começa então a se desenrolar, e aquela mulher então, ela começa a perceber coisas que até então ela não havia percebido. Ela começa a sentir coisas que anteriormente ela não havia sentido. Analisando a história no seu fato real, irmãos, no seu clímax, é difícil para uma pessoa aceitar uma verdade à primeira vista, sem ter nenhuma prova daquilo que está ouvindo. Até para nós nos dias de hoje é complicado. Por exemplo, você ouve assim: o irmão Luciano está dando dinheiro. Aí você fica lá, pô, será que é verdade? Você dá aquela escorregadinha. Aí tem outro que fala assim: ah não, eu só acredito se eu ver. Essa mulher, ela sofreu um impacto tão grande, que ela teve um convencimento, assim como outros personagens da Bíblia tiveram. Jairo, por exemplo, quando é indagado por Jesus, quando ele ouve a notícia que a sua filha morreu, Jesus olha para ele e diz: ops, crê somente. E ele acreditou. Ele foi impactado. A Bíblia conta também a história, estou tentando lembrar o nome dele, de Natanael, que também estava nessa mesma posição. O seu irmão o havia encontrado e havia dito a ele que ele havia encontrado Jesus. Aí então ele pegou e disse: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí então o seu irmão disse: vem e vê. Ele foi. Quando chegou de frente a Jesus, Jesus falou algumas palavras, e a Bíblia diz que esse homem então cai de joelho, e ele confessa Jesus Cristo como Senhor. Poucas vezes que Jesus revelou que era o Messias, e que as pessoas acreditaram. No Sinédrio, por exemplo, Jesus por várias vezes disse que era Deus, que era o Messias, que era ungido de Deus, mas as pessoas não acreditaram nele. Aí então eu começo a entender, e eu faço uma conjectura na minha mente, e eu entendo que há diferença quando nós vamos a um lugar com um propósito,
E quando nós vamos a um lugar sem um propósito, quando eu vou à igreja sem um propósito, o que é sem um propósito? É vir, mas não cultuar a Deus, não adorar a Deus. É vir, sentar, ouvir, ir embora, não ter reação nenhuma. A palavra ela não vai trazer impacto para a vida dessa pessoa. Mas quando a pessoa ela esboça um sentimento de querer, um sentimento de sede, um sentimento, um desejo de aprender um pouco mais, pode ter certeza que a palavra de Deus, ela vai trazer um impacto no coração dessa pessoa, e ela sairá modificada de alguma coisa da sua vida. Disso você pode ter certeza. Essa mulher aconteceu isso. Essa mulher, ela sofreu um encontro que ela não havia marcado, um encontro que ela não havia programado, um encontro que ela não havia colocado em sua agenda. Mas quem marcou esse encontro foi Jesus. Jesus marcou o encontro com aquela mulher, porque Jesus, ele sabia, ele sentia, ele via, mesmo não estando em corpo presente, ele via e sentia a necessidade e o sofrimento daquela mulher. Todos nós sabemos que essa mulher era uma prostituta. O texto, no Velho Testamento, ou alguns estudos paralelos à Bíblia, vai dizer que essa mulher, ela era uma prostituta. Por isso que ela não tinha marido, porque naquela época, uma prostituta não podia ser casada, porque se ela fosse casada, ela entrava na sentença da lei, que era a morte, porque o adultério, ele era resolvido com a morte. Então, para ela poder ser uma prostituta, ela não podia contrair um casamento, ela tinha que viver uma vida de solteira. Então ela assumiria aquela profissão, entre aspas, que seria então de uma meretriz. Ela não tinha projetado, mas Jesus sabia do sofrimento dessa mulher. Jesus sabia do que essa mulher estava passando. E o lindo é que quando nós somos chamados para um compromisso com Deus, algumas coisas acontecem. O versículo inicial que nós lemos, ele dá a impressão de que aquilo pode ter sido um acidente de percurso, pode ter sido uma ocasião, pode ter sido algo assim, do nada, aconteceu, mas não foi bem verdade. O versículo 4 faz questão de frisar, dizendo: era necessário que Jesus passasse por Samaria. Jesus tinha uma agenda naquele lugar, Jesus tinha um compromisso naquele lugar, Jesus tinha algo para fazer naquele lugar, Jesus tinha algo para realizar naquele lugar. Eu quero dizer para você que hoje Ele tem algo a fazer na sua vida também. Você não veio aqui em vão, você não veio aqui sem um propósito, você veio aqui porque Deus marcou um encontro com você neste lugar, e Ele falará algumas verdades ao teu coração, e essa verdade vai mudar a sua vida. Você acredita nisso? Amém? O encontro de Deus com o homem, ele não são sazonais ou geológicos. Vou explicar para você. A palavra sazonal, ela significa uma determinada característica ou evento que ocorre sempre em uma data, numa época do ano. Por exemplo, nós temos aí 4 estações no ano, sim ou não? Tem o dia certo que entra a primavera, tem o dia certo que entra o verão, a primavera, ajuda aí, irmão, outono e inverno. Então, existem as estações certas. Já são datas pré-marcadas. É lógico que o tempo está meio doidão, né? Às vezes está calor, está fazendo frio. Às vezes está frio, está fazendo calor. Às vezes não chove, está chovendo. Quando não é para chover, chove. Mas o fato é que no nosso calendário existe essa mudança de estação. Pois bem, com Jesus, ele não é algo que acontece cronologicamente, irmãos. Com Jesus, com Deus, não é algo que acontece
no momento em que eu marco com Ele, no momento em que eu quero, no momento em que às vezes eu acho que eu estou precisando. Pelo contrário, nós temos que estar 100% dependentes da agenda de Deus. Por isso que não é bom nós perdermos culto, trabalho, lugares onde nós podemos estar com Cristo, para poder nos reunir como igreja, porque naquele dia Deus pode fazer algo grande na minha vida. Antigamente a gente dizia, não veio no culto, perdeu a bênção. Depois a gente corrige e aprende, que a bênção ninguém perde, mas ele só atrasa um pouco mais de chegar. Então quando nós assumimos esse compromisso com Deus, não é algo de ocasião, não é algo marcado. Se fosse assim era fácil. Já pensou se Jesus falasse assim, irmão José, dia 14 de outubro, o senhor não falta do culto, porque naquele dia eu vou fazer algo estrondoso na sua vida. Ele ia faltar do culto, sim ou não? Acho que nem que fosse doente vinha, né, irmão? Arrastado. Por quê? Porque seria do nosso interesse, mas é do interesse de Deus que nós estejamos todos os dias disponíveis para ouvir aquilo que Ele tem para a nossa vida. A mulher samaritana, ela não encontrou Jesus em uma sinagoga. Isso que é interessante, irmão. Ela não encontrou Jesus num edifício bonito, dedicado somente à adoração. Ela encontrou Jesus em um lugar aonde na sua mente ninguém estaria ali. Mas para surpresa dela, estava ali um que queria mudar a sua história. Para ela era apenas um dia normal, mas aquele dia Deus tinha marcado para mudar a vida daquela pessoa. Pastor, mas o que acontece quando nós temos esse encontro? O que acontece quando a palavra de Deus ela vem e nos confronta? Confronto é diferente de afronta, amém, irmãos? Afronta é desrespeito, é desacato, né? Isso Deus não faz, mas confronto de ideias, de pensamentos, confronto de realidades, a palavra de Deus ela causa em nós. O que ela faz então? Ela nos convence da nossa pecaminosidade. Quantos são pecadores aqui? Deixa eu ver. Eu pensei que era só eu. Todos nós somos. Confrontar os nossos problemas às vezes nós confrontamos os nossos problemas com as pessoas. Quem já descontou alguma coisa em alguém aqui? Quantos maridos já descontou alguma coisa na esposa aqui? Diga amém. Diga amém, irmão. Amém. As mulheres sempre mais corajosas que os homens, quer ver? Quantas mulheres já descontou alguma coisa no marido aqui? Viu? As mulheres são mais corajosas. O nosso confronto, quando nós sofremos um confronto de alguém, nós queremos descontar aquilo em alguém. Nós queremos descontar aquilo em alguma pessoa. Mas o bom, irmãos, é quando o confronto gera em nós um sentimento, como que eu diria? Quando gera em nós uma culpa que nós tomamos para nós. Eu conversava com uma pessoa essa semana, um irmão, aconselhando ele, e aí eu perguntei para ele assim: meu querido, num casamento, quem erra, o homem ou a mulher? Aí ele falou: pastor, mais a mulher do que o homem. Aí eu falei: você já errou, porque é mais o homem do que a mulher. Eu falei: você já está errado por aí, porque você já está jogando a culpa em outra pessoa. Eu falei: e outra coisa, irmão, ela não está aqui para se defender. Isso é mais feio ainda. O que eu esperava ouvir dele era que o errado era os dois. Aí eu disse para ele que Salomão, ele disse assim, que quando um cessa, não existe contenda. Quando um se cala, não existe contenda. Você já brigou com alguém sozinho? Quando alguém quer brigar com você, você vira as costas e vai embora? A pessoa vai brigar com você? Vai nada, ela pode até te xingar, ela pode até te ofender, mas a briga acaba por ali. Agora, e se a pessoa falar, se você fazer assim, o que acontece? O negócio fica feio, aí o negócio fica feio. Então, queridos, o encontro que nós temos com Deus, o confronto que a palavra nos traz, tem que revelar em nós o nosso lado pecaminoso,
tem que revelar em nós a nossa culpa, tem que revelar em nós coisas erradas que nós fazemos. Todos nós aqui temos coisas erradas. Todos nós aqui erramos todos os dias. O que nós não podemos é esconder os nossos erros. O que nós não podemos é olhar no espelho e achar que estamos santos, sendo que na realidade nós estamos precisando ser confrontados pela palavra, porque a palavra, ela é a água limpa de Deus que pode limpar o homem. Aquela mulher foi confrontada por Jesus, pela palavra de Deus. Imagina, você viu a carinha dela, irmão, aqui? Quando Jesus falou para ela, disseste bem, tivesse 5 maridos, e agora o que você tem não é teu. Você viu a cara dela? Não sei se você percebeu, mas uma cara de constrangimento, uma cara de vergonha, uma cara de culpa. Nós temos que assumir esse nosso lado, irmãos. Às vezes, muitas vezes nós não sofremos mudança, porque nós não admitimos a nossa culpa. Nós não admitimos que estamos errados. Dificilmente a gente faz isso. E nós precisamos ter essa realidade na nossa vida. Essa mulher, ela sentiu muito desconforto nesse momento. E se a palavra de Deus, sendo pregada, ela não trazer desconforto para a minha vida, perceba que alguma coisa está errada. Porque a palavra de Deus, ela tem que trazer sim um certo desconforto para a minha vida. Eu não posso ouvir a palavra de Deus e me encaixar nela e fazer igual aquele jovem rico. Isso daí eu faço desde o dia que eu aceitei Jesus. É mesmo, filho? É. Tá bom, então vai lá, vende o que você tem, dá para os pobres. Aí você vem, que você... Ah não, mas ele não disse que fazia tudo? Nós nunca fazemos tudo, irmãos. Nós sempre vamos precisar de uma palavra de confronto. E hoje Deus está nos confrontando. Ele está nos revelando realmente quem nós somos. Essa mulher, talvez ela podia esconder até de alguém fisicamente, né? Pelo fato da sua roupa ser uma roupa decente e assim por diante. Talvez quem não a lhe conhecia, não sabia que ela era desse jeito. Mas Jesus, mesmo não conhecendo aquela mulher fisicamente, ele conhecia ela por dentro. Ele conhecia ela, ele conhecia os seus sentimentos, ele conhecia a sua dor, ele conhecia aquilo que acontecia por dentro dela. E a mesma coisa conosco. Por isso que é lindo quando nós oramos e nós entregamos a nossa vida a Deus. Entregamos a nossa vida ao Senhor. Quando nós confessamos a Deus os nossos pecados. Nunca dobre o teu joelho e diga: Senhor, você viu lá, o irmão fez isso, entristeci. Não, sempre chame para você a responsabilidade. Diga: Senhor, eu pequei, eu errei, eu não devia ter ido, eu não devia ter falado, eu não devia ter olhado daquele jeito, eu não devia ter pegado aquilo, Senhor, eu não devia ter posto o pé naquele lugar. Me ajuda, me perdoa, santifica a minha vida, me ajuda para mim não fazer de novo. Mas foi eu. Adão já começou com essa síndrome de jogar a culpa nos outros. Adão jogou a culpa na mulher, a mulher jogou a culpa na serpente. E se a serpente pudesse tomar atitude, ela ia jogar a culpa no diabo. Mas acabou ficando com ela o castigo. Então, irmãos, vamos tomar cuidado a respeito do reconhecimento dos nossos erros. Eu sempre digo, irmãos, errar não é feio. O que é feio é permanecer no erro. Errar é errado. Mas já errou errando, não erra escondendo. Não erra passando uma imagem de que está tudo bem, sendo que não está tudo bem. É melhor soltar para fora. É melhor confessar, melhor falar com o Senhor. É melhor procurar alguém, procurar ajuda, para que o Senhor possa abençoar a sua vida de uma maneira completa. Amém? O fato de nós termos esse encontro divino pode ser muito desconfortável. Você imagina só, alguns lugares que a gente vai, na segunda-feira nós estávamos lá, né? Ela apanhou bastante também. Teve umas varadinhas lá. Por quê? A palavra sempre vai nos confrontar. O encontro de Deus, ele reacende em nossos corações coisas que já foram apagadas. Sabe por que às vezes eu não sinto
mais vontade de determinada coisa que eu tinha. Por exemplo, pessoas que tinham vontade de louvar, hoje não tem mais. Pessoas que tinham vontade de pregar, hoje não tem mais. Por quê? Porque ela deixou de sofrer esse confronto com a palavra. Cada vez que nós somos confrontados pela palavra, o fogo se reacende em nosso coração. Perceba que no diálogo dessa mulher, ela partiu logo para o lado da adoração. O interesse dela era pelo tema adoração. Talvez ela ficava pensando aquilo durante o dia na sua casa. Adoração era o que estava no coração daquela mulher. Indica que ela era uma mulher religiosa. Era uma mulher que conhecia algumas coisas. O seu estilo de vida indica, porém, que ela estava totalmente morta espiritualmente. Está entendendo? Ela tinha o desejo, mas não tinha manifestação. Ela tinha o desejo, ela até conhecia, ela até sabia alguma coisa a respeito da adoração, mas ela não tinha reação daquilo. Ela não conseguia colocar para fora aquilo. Ela não conseguia liberar aquilo que estava dentro dela. E a palavra de Deus é maravilhosa, porque ela libera em nós certas coisas que nós achávamos que estava escondido. Quantos irmãos aqui que um dia pensaram em cantar, aí depois não deu certo, achou que nunca mais ia cantar, e hoje está cantando, e hoje está pregando, e hoje está fazendo algo para o Senhor? As palavras de Jesus acenderam nela o fogo, pois é poderoso esse fogo para acender uma chama viva dentro de nós. A Bíblia diz que ela correu a contar aos outros aquilo que havia acontecido com ela. Você entendeu? Uma mulher que foi em um lugar com um sentimento de ficar sozinha, ela queria ficar só. Agora ela é confrontada por Jesus, a palavra de Deus confronta ela. Agora ela sai dali e a Bíblia diz que ela corre para a cidade e ela vai contar tudo aquilo que aconteceu com ela. É algo que acende dentro de nós. Nós não podemos receber as coisas e guardar para nós. Você sabe que eu ouvi uma palavra na segunda-feira lá e marcou meu coração quando o pastor disse assim que as reuniões que nós temos de domingo para Deus é meramente uma reunião. Eu falei, meu Deus, né? Que coisa, como assim? Porque para Deus não interessa, não é que não interessa, mas Deus ele liga mais para o que nós fazemos do que aquilo que nós escutamos. Então ele explicou depois dizendo que no domingo nós vamos na igreja para adorar, para celebrar, para exaltar o Senhor, para agradecer a Deus pela semana, mas quando acaba o culto da segunda, no domingo a gente começa a ser crente. Você não entendeu ainda? Você deve praticar na segunda tudo que você ouviu no domingo, tudo que você ouviu na quarta, tudo que você ouviu na sexta. Só assim nós seremos de fato aquilo que Deus quer que nós sejamos. O que Deus quer que nós sejamos? Igreja. Igreja é isso. Igreja é movimento. Então eu tenho que ser crente lá no meu trabalho, eu tenho que ser crente na rua, eu tenho que ser crente na escola, eu tenho que ser cristão nos lugares em que eu entro, eu tenho que manifestar aquilo que eu recebi no domingo, ou que eu recebi na quarta, ou que eu recebi na sexta. Quem já foi naquela zoonose que tem ali em Nova Odessa? Hoje nem sei se funciona mais. Funciona ainda, acho, né? Tem uma zoonose ali em Nova Odessa, não tem na entrada? Antigamente, quando eu era mais menininho, há pouco tempo atrás aí, eu era menino, a gente passava lá na frente, nas vigílias da vida, e tinha umas vacas lá, não sei se alguém já viu, com a barriga cortada assim, ó, com um buraco assim, mas estava fechado, mas era uma coisa transparente. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver. Será que só eu que vi, meu Deus? Eu era novinho ainda, esses dias atrás aí. Era como se fosse assim, ó, uma parte, um lado da barriga dela, era como se fosse de plástico, para você entender. Era transparente. Então, dava para ver tudo que acontecia por lá de dentro. Por quê? Porque lá eles faziam experiências. Eles queriam saber por que a vaca ficava assim toda vez que ela acabava de comer.
comendo o quê? Mastigando o quê, irmão? Aí descobriram que ela tem dois recipientes, né, no seu estômago. E ela come e vai para um estômago. E quando ela para de comer, ela vai descansar. Em vez dela dormir, ela fica como que é? Ruminando aquilo que ela comeu. Só então assim é que se dá o processo de virar leite. É isso que você bebe, irmão, viu? Só assim o leite consegue se tornar leite, irmão. Ele não consegue se tornar leite quando ela come o capim logo na primeira vez. Mas por que você acha que de manhãzinha os peitos da vaca estão cheios de leite? Porque ela passou a noite inteira. E nós? Será que nós estamos ruminando aquilo que nós estamos ouvindo? Será que se Deus colocasse uma cabeça transparente em você, Ele veria os seus neurônios ali, ó, dando aquele choquinho, ruminando aquilo que nós ouvimos? Nós temos uma dificuldade porque às vezes, irmãos, nós não lembramos nem o que foi pregado domingo passado. É lógico que nós não somos obrigados a lembrar tudo, mas presta atenção, em todo culto que nós estivermos, alguma coisa tem que marcar a nossa vida, irmão. Alguma palavra tem que impactar o meu coração. Eu tenho que sair dali com alguma coisa que eu ouvi, e aquilo tem que me trazer desespero, tem que trazer preocupação, tem que trazer o sentimento que eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso. Um exemplo, se Deus chegar para mim hoje e falar assim: você precisa de uma mudança de vida. E se aquilo tocou no meu coração, irmão, eu tenho que sair daqui com aquilo na mente, no coração, nos ossos, no nervo, e eu tenho que falar e tenho que dizer: o que eu tenho que fazer para mudar, Senhor? Eu tenho que mudar alguma coisa, eu tenho que mudar. O que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar alguma coisa, irmão. Isso é ruminar. É como se você estivesse dando uma resposta daquilo que Deus te disse no culto. Aí você fala: já sei, eu vou mudar de vida, eu vou mudar minhas atitudes. Aí uma mudança sua de atitude, você ganha um amigo seu de escola para Jesus. Uma mudança de atitude na sua casa, você ganha o teu esposo para Jesus. Uma mudança de atitude na sua casa, você pode ganhar um filho para Jesus, quando você decide mudar. Mas nós gostamos daquela rotina, né? Vai e vem, vai. Não, nós temos que sofrer algum tipo de impacto na nossa vida, irmão. O que tem marcado a tua história? Se você for ver, a gente lembra da viagem que a gente fez. Você lembra para onde você foi lá? Como que chama lá? Capitólio. Você lembra? Está na sua mente ainda, no seu coração? Porque é um lugar bonito, não te causou um impacto visual? Nós temos facilidade, irmãos, para guardar coisas que acontecem na nossa vida pessoal, na nossa vida material, e temos dificuldade de relembrar algo que nos impactou espiritualmente. Quantos lembram da sua conversão aqui? Quantos lembram da palavra que você ouviu quando você se converteu? Está vendo? Eu lembro da minha. Isso faz uns aninhos atrás. Eu lembro. Vai fazer quase 30 anos. E eu lembro daquilo que Jesus falou. Eu lembro, eu tenho a recordação até da fisionomia do irmão que entrou lá dentro para fazer o apelo. Eu lembro as palavras que ele falou. Eu lembro o que aconteceu. E é como se eu estivesse vendo agora aquilo que estava acontecendo. As lágrimas que eu tinha derramado, é como se eu estivesse vendo ela agora, aqui. Não sai da mente, não sai do coração. Porque são coisas que marcam a nossa vida. O que tem marcado a sua vida? Será que o encontro real de Deus com você tem marcado alguma coisa em você? Você tem aquelas marcas que Paulo disse que ele tinha? A marca de Paulo era uma marca boa, todo mundo quer. Chicotada, marca de pedrada, marca de varada, machucado pelo corpo, cicatrizes pelo corpo.
Quais são as cicatrizes que nós estamos trazendo? As marcas que nós estamos trazendo? Aquilo que tem marcado a nossa vida. E para terminar, o encontro de Deus, ele provoca transformação. Se você está tanto tempo na igreja e você não foi transformado ainda, eu não digo que é porque você não está ouvindo a palavra. Não, você está ouvindo a palavra, mas você ainda não praticou esta palavra. Porque a partir do momento que você começar a praticar esta palavra vai produzir mudança na sua vida, irmão. Ela vai produzir mudança no seu linguajar. Ela vai produzir mudança no teu sentimento. Nós somos introduzidos a 2 tipos de transformação. Primeiro, a transformação individual. Qual é a transformação individual? É a transformação que aquela mulher sofreu ali naquele poço. Uma transformação por dentro. Ninguém está vendo. Ninguém está percebendo. Às vezes ninguém até está acreditando na mudança. Você pode até dizer, mudei. A pessoa falou, mudou nada. Por exemplo, quando eu aceitei a Jesus, ou quando Jesus me recebeu, eu não sei, ali foi um negócio meio assim. Eu saí, a primeira coisa que eu ouvi dos amigos, sabe o que foi? Pode contar os dias, 1 semana, já está de volta. Porque eles não tinham noção do que eu tinha sofrido pro lado de dentro. Então a transformação, ela primeiro tem que ser individual. Por isso que você não se preocupa em demonstrar para os outros, porque tem gente que acha que aceitou Jesus hoje, amanhã o cara tem que andar com uma auréola na cabeça. Ele tem que andar assim, ó, igual um robozinho. Ele não pode olhar nem para a esquerda nem para a direita. O pecado está lá na esquina. Ele já fica desesperado. Não, irmãos. A transformação, primeiro, ela é individual, ela é por dentro. Ela é uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude, uma mudança totalmente de um percurso errado que nós estamos percorrendo. A Bíblia diz que se nós pecávamos, não pecamos mais. Que se nós mentimos, não mentimos mais. Essa é a transformação individual. E a segunda é a transformação da comunidade. É aquela transformação onde a mudança para o lado de dentro foi tão grande, mas tão grande, mas tão grande e tão poderosa, que começou a aparecer para o lado de fora. É como o tchão quando engorda. Quando engorda, todo mundo vê. Olha eu. Dá uma bronca, mano, dá vontade de você pegar a pessoa. Se tivesse no rio, dava um cardinho nela. Faz 10 anos que você não vê ela. Quando você vê ela, em vez dela olhar para você e falar assim, cara, que saudade, meu. Rapaz, faz tempo que nós não se vê. Lembra daqueles lanchinhos que nós comia? Daquele cafezinho que nós tomava? Não. Ele olha para você, a primeira coisa, e fala, rapaz, você engordou, irmão. Fala, sai para lá, inimigo. Fica de pé em nome de Jesus. Você percebe que existe a mudança na comunidade. As pessoas começam a ver a transformação. Imagine só essa mulher, depois que foi impactada por Deus, ela foi para a sua cidade, ela começou a pregar algo que ela estava vivendo, ela começou a falar algo que ela estava sentindo. Agora imagine algumas pessoas, talvez, supostamente, foram procurá-la como meretriz. Você conhece a fulana de tal, uma mulher samaritana que mora nas regiões? Conheço. Então eu estava querendo ir lá. Aí a pessoa disse, pois é, rapaz, mas não vai mais não. Porque ela mudou de vida, ela não é mais a mesma. Ela não está mais fazendo essas práticas, porque ela sofreu uma transformação. E sabe o que aconteceu depois disso? Pode ter certeza que aquela cidade começou a respeitá-la como mulher. Começou a respeitá-la como pessoa. E isso é o que a transformação traz. E a transformação, ela só vem através de um encontro. Um encontro autêntico será sempre seguido de uma transformação individual, bem como depois de uma transformação na comunidade, visual. As pessoas vão começar a ver que alguma coisa é diferente, que você cheira diferente, que você pensa diferente. Aí, irmãos, o negócio é tão assim, impactante. Eu vou dizer para você, não é por demagogia, mas é porque a gente tem que contar coisas que a gente vive, amém? Quando eu trabalhava em alguns lugares,
E assim, tinha amizade de pessoas que não eram cristãs. E eles tinham aquelas brincadeiras bestas, tontas, né? Aquelas brincadeiras do mundo. Mas assim, quando eu chegava ali, irmãos, ninguém brincava comigo daquele jeito. Quando eu chegava ali, ninguém falava comigo com as palavras que falava para os outros. Pelo contrário, quando alguém soltava alguma mancada, alguém dizia: rapaz, cala a boca, respeita. O homem é pastor, o homem é crente. Está entendendo? A transformação, ela vai impondo respeito nas pessoas, e as pessoas vão começar a te respeitar, mas não porque nós somos bonitinhos, é porque dentro de nós existe uma verdade, e esta verdade, quando sai da nossa boca, ela tem e deve impactar as pessoas. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pode apagar as luzes para mim. Fecha os teus olhos. O que você precisa ser impactado nessa noite? Você precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa ter um encontro com a palavra. A palavra, ela tem totalmente diferente. Que você venha com mais convicção, que você venha com mais disposição, que você venha com mais vontade de adorar o nome do Senhor. Levante as mãos. Que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus e que a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje para todos sempre. Todos digam amém. Aplaude o Senhor, está terminado. Deus te abençoe, vai na graça e na paz do Senhor Jesus.